Vamos à pregação da palavra de Deus, irmãos. Convido todos a abrirem suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu, na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, que é o contexto imediato dessa exposição. Diz a autoritativa palavra de Deus: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andando buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor Deus, por meio do teu Espírito, assiste-nos, ó Deus, nesse momento da exposição da tua palavra. Seja conosco, ó Deus, toma, ó Deus, a direção da nossa fala, das nossas expressões, da nossa voz, da nossa entonação, para que, ó Deus, sejamos claros, simples, na transmissão, ó Deus, da Tua Palavra. Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus, a Tua igreja precisa, o mundo precisa ouvir a Tua voz. O mundo não tem direção, ó Deus, o mundo não conhece o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, mas ele conhece o falso Evangelho. Ele conhece o evangelho falsificado. Ele conhece o pseudo-evangelho. Ele conhece o evangelho das obras. O evangelho da glorificação pessoal. O evangelho da prosperidade. O evangelho da penitência. Ele conhece muitos outros evangelhos, mas não conhece o verdadeiro evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a transmitir essas verdades, para que o mundo ouça. Capacita o teu povo, ó Deus, para pregar, ó Deus, sem medo, sem temor, buscando agradar a Ti, ó Deus. Que o Senhor conceda ouvidos e coração para receber, ó Deus, essa mensagem. É o que nós te pedimos, ó Senhor, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão, irmãos, é Defendendo o Evangelho. Essa é a segunda parte, como nós falamos anteriormente. Vamos expor uma série de sermões nesse capítulo 2, que tem um título único, que é este, Defendendo o Evangelho. Por que isto? Porque os inimigos do reino de Deus, eles elaboraram uma estratégia muito ardilosa para atacar o verdadeiro evangelho. Qual foi essa estratégia? Eles decidiram atingir os mensageiros do evangelho. Esses irmãos aqui de Tessalônica,
foram alvo das palavras venenosas que tentaram tirar toda a credibilidade dos mensageiros que Deus mandou para lá. Os irmãos devem ter lembrado que Paulo, Silvano e Timóteo não desejavam, ou eles não tinham planos para ir para esse local. Mas Deus tinha um plano para eles. Deus tinha um plano para a vida daqueles irmãos de Tessalônica, para tirá-los do paganismo, da escuridão, das trevas, e trazê-los para a luz. Então Deus enviou esses mensageiros, e essa igreja foi fundada, uma igreja que estava no coração desses missionários, uma igreja modelo. Mas isso não aconteceu por meio da facilidade, muito pelo contrário. Paulo nos mostrou nessa leitura que fizemos que foi em meio a muita luta, e o evangelho foi atacado. E para defender a igreja e o evangelho, Paulo precisou defender a sua conduta, a maneira como ele e os que lhe acompanhavam se portaram durante sua estada nessa importante cidade. Por amor ao evangelho, Paulo então buscou defender esse evangelho. Como se deu essa defesa? Primeiro, nós vimos na mensagem anterior, pela pregação fiel em meio a muita luta. Paulo disse que não chegou com palavras sedutoras, cheias de vaidade, cheias de sabedoria humana, como ele estava sendo acusado. Ele estava sendo acusado de engano, de astúcia, de usar palavras aduladoras. Eles foram acusados de cobiça, foram acusados de querer glória para si, vantagens mundanas. Eles foram acusados de todas essas coisas. Para nós, irmãos, talvez, se não atentarmos bem para o contexto, poderíamos dizer, mas como pode isso se dar com o apóstolo Paulo? Mas isso se dá nos nossos dias. O evangelho sempre é atacado, e Satanás continua se utilizando desta mesma estratégia. Não se enganem. Para atingir o verdadeiro evangelho, procura-se atingir os mensageiros do evangelho. Então, eles não vieram com tradições, com mandamentos de homens, eles vieram com a sã doutrina. É assim que se defende o evangelho, pregando o evangelho fiel. As palavras proferidas por Jesus Cristo, as promessas anunciadas pelos profetas e que foram cumpridas. Então, a primeira maneira que Paulo nos mostra como defender o evangelho é pregando o próprio evangelho de forma fiel, mesmo que seja em meio às lutas. Na verdade, as lutas podem exatamente indicar que aquela mensagem é verdadeira. Parece ser o contrário, né, do que as pessoas imaginam. Quando tem muita gente recebendo de uma vez o evangelho, diz: oh, que palavra maravilhosa. Aí você começa a desconfiar. Isso é para desconfiar, pastor? É para desconfiar. Isso não já aconteceu no passado? Já. O verdadeiro evangelho foi pregado e muita gente deu ouvidos de uma só vez. Isso aí se chama os momentos de avivamento. Mas o padrão, o normal, não é esse não. Eu pergunto, quando Jesus pregava o evangelho, muita gente recebia de uma vez só? Mas não era Jesus? Era Jesus. A Bíblia diz que multidões seguiam a Jesus, pastor, mas seguiam para ser curados, para ser alimentados. Não é isso que a Bíblia diz? Quando ele começava a pregar e a falar, muitas pessoas não seguiam mais ele. Tanto é que, os irmãos sabem, para se cumprir a Escritura, para se cumprir a profecia, Pedro pregou no Pentecostes. E de uma só vez, milhares de pessoas creram
Mas isso não aconteceu com Cristo. Houve ali um avivamento. Então, como é que você defende o Evangelho? Pregando a palavra de forma fiel. Cristo defendeu o Evangelho. Paulo defendeu o Evangelho, junto com Silvano e Timóteo. Em segundo lugar, nós aprendemos que nós defendemos o Evangelho quando nós buscamos agradar a Deus e não aos homens. Isso está entre o versículo 3 e o versículo 6 que nós lemos. Paulo deixou claro que Deus os escolheu para serem mensageiros do Evangelho, não por aptidão pessoal, não por mérito e dignidade pessoal. Deus nos escolheu também, irmãos, por nenhum mérito nosso, muito pelo contrário. E o que é que nós devemos fazer? Agradar a Ele, pregar a palavra fiel. Não é pregar para agradar os ouvintes, não é falar do Evangelho para agradar a pessoa que está à sua volta, seu amigo, sua amiga, seu parente, ou até um desconhecido que apareceu. Você não prega o Evangelho para fazer as pessoas se sentirem melhor, para massagear seu ego, para bajular, mas para cumprir com a missão que você recebeu do próprio Deus. Fale do Evangelho. Desejamos nessa noite continuar mostrando aos irmãos a conduta de Paulo, Silas e Timóteo, que nos serve de modelo para defendermos o Evangelho. E, na sequência, a terceira lição que pretendemos apresentar para os irmãos é que o Evangelho ele vai ser defendido, irmãos, por meio de trabalho duro. Se não for por meio do trabalho duro, o Evangelho nunca vai ser defendido. Veja, essas verdades estão a partir do versículo 7. Do 7 ao 10, eu vou ler o 7 nesse momento. Desejo que os irmãos acompanhem. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Preste bem atenção, irmãos. Paulo defendeu o Evangelho por meio de trabalho duro. Então, não é possível defender o Evangelho sem esforço. Não se defende o Evangelho sem gastar energia. Para manter a pureza do Evangelho na igreja, é só por meio de suor e lágrimas. Anotem isso. Para manter a santidade de vida, procedimento harmonioso com a Escritura, contribuição com o reino de Deus, só com custo alto. Quem quiser ganhar a sua vida, perder lá. O discípulo de Jesus Cristo, ele já perdeu a sua vida. Ele já precisa entender isso. Ele perdeu a sua vida. Paulo está ali estabelecendo os alicerces de uma igreja. Não é verdade, irmãos? Instituiu a igreja, estabelecendo os alicerces. Como é que se faz o alicerce de uma casa, de um edifício? Como, irmãos? Com esforço. Fazer as bases requer esforço. Quebrar pedra. Fazer os alicerces o mais profundo possível. O suficiente para sustentar todo o edifício. Depois, levantar as paredes, colocar o telhado. Tudo isso é esforço. Depois de tudo no lugar, manter o edifício sadio, manter tudo perfeito, também requer esforço. Paulo e os seus companheiros missionários amavam aquela igreja porque eles trabalharam arduamente. Porque, irmãos, além de pregar, ensinar, aconselhar, interceder, eles também trabalhavam para se manter. E eles nem sequer exigiram uma manutenção completa, um sustento que eles tinham direito. Eles tinham direito disso. Eles desenvolveram ali, irmãos, um trabalho mais que dobrado. Eles renunciaram. Eles trataram aqueles irmãos, renunciaram seus direitos. Eles trataram aqueles irmãos como uma mãe trata seu próprio filho. Não estavam buscando seus interesses. Era o interesse do reino de Deus, do Evangelho, da igreja de Deus. Por isso que Paulo diz que eles se tornaram como mães que cuidam dos seus filhos, uma mãe que ama e faz todo o bem possível para seu filho.
Olha o versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. A mãe que cuida dos seus filhos, que verdadeiramente cuida, ela chega ao ponto de dar tudo o que ela tem. Mas veja, preste bem atenção aqui. Olha, aqui nós destacamos o amor verdadeiro. O amor verdadeiro de uma mãe não é apenas que ela está disposta a morrer pelos filhos, a dar a sua vida. Mas nós cremos que o sentido que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é de dar a alma, o talento, o tempo, a energia. É isso que uma mãe faz. Ela não mede esforços para com seus filhos. Ela, inclusive, trata bem dos seus filhos, até quando os seus filhos lhe tratam mal, por causa do pecado. Esse sentido aqui também se encontra nas palavras do apóstolo Paulo. Ele está dizendo: entregar a vida é cuidar mesmo quando recebia o mal em troca. Meus irmãos, o amor, preste bem atenção nisso, amor não está só nas manifestações externas do abraço, do aconchego, do carinho, mas na renúncia, a renúncia do ego ao fazer o bem ao seu filho, quando este o trata mal. O amor no tratamento paciente, cuidadoso. A disposição aqui do apóstolo Paulo era não só oferecer o evangelho, mas oferecer tudo o que ele podia para aqueles irmãos. Isso, irmãos, é o verdadeiro evangelho. Precisamos defender esse evangelho. Eu pergunto, o que mais levaria Paulo, Silvano e Timóteo a agir dessa maneira? Trabalhar arduamente pela igreja, sem considerar retorno financeiro, recompensa pessoal, reconhecimento dos homens. Só o verdadeiro evangelho. Veja o que ele diz no versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. Vocês vão se lembrar. E de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o evangelho de Deus. Labor e fadiga nos trazem uma ideia de não apenas cansaço físico, mas toda espécie de desgaste, incluindo mental e psicológico. O trabalho é árduo. O trabalho não era só árduo no tempo de Paulo, o trabalho é árduo nos nossos dias, porque ele começa com as lutas internas, os temores, as fraquezas. Aqui Paulo está lembrando aos irmãos que seu trabalho nunca parava. Se ele não estivesse pregando o evangelho, que é um trabalho que requer muita energia, ele estava se preparando para pregar o evangelho, se gastando nos estudos, estava orando, intercedendo a Deus pelo ministério, pelas igrejas, para Deus proteger aqueles irmãos dos inimigos, para Deus lhe conceder a oportunidade, para que os irmãos compreendessem a mensagem, a recebessem de bom grado, manifestassem nas suas vidas a palavra. Trabalho duro. Ele desejava o crescimento espiritual, e isso não se alcança por meio de métodos humanos, técnicas ou estratégias que são atalhos. Não temos atalhos no evangelho, para que aqueles irmãos abandonassem seus ídolos, mortificassem seu orgulho, amassem uns aos outros só por meio de trabalho duro. Isso tinha que ser colocado diante de Deus em oração e súplicas, e isso consome energia. Pregar o evangelho requer muito esforço pessoal. 1 Coríntios 9, 27, na tradução da NVI, Paulo diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É porque a mensagem atinge primeiro o pregador. O mensageiro fiel, ele é primeiro atingido pela mensagem. Mas não parava aí.
embora esse já seja um trabalho bem exaustivo, Paulo ainda trabalhava para prover o seu sustento. Em Atos 18:3 nos diz que ele fazia ou fabricava tendas. Novamente, irmãos, Paulo está mostrando que não foi a Tessalônica para se aproveitar daqueles irmãos, para pregar algo, para pregar e pegar algo deles, mas para dar. Estava dando seus esforços, seu labor. Ele estava trabalhando para se sustentar, para não ser pesado aos irmãos, e ele não exigia o seu sustento, o que era perfeitamente normal. E esse não era o padrão. O padrão Paulo deixou claro, que aos que preguem o evangelho, que vivam do evangelho, isso é o padrão. Paulo, os irmãos sabem, defende o direito do ministro receber remuneração da igreja pela realização da obra espiritual. Lá em 1 Coríntios 9, 13 e 14, ele diz: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Às vezes, irmãos, Paulo recebia das igrejas já estabelecidas, aquelas que iam sendo formadas, construídas, eles recebiam quando estavam em um novo campo missionário. Em 2 Coríntios 11:8 ele diz assim: despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los, porque alguns não conseguiam, porque estavam novas, como a Tessalônica estava iniciando, e em alguns momentos Paulo não conseguia trabalhar, mas os irmãos mandavam as ofertas e ele agradecia, como escreveu aos Filipenses, agradecendo a oferta que ele tanto estava necessitado. Os irmãos vão ver lá em Filipenses 4, 15 e 16. Paulo está dizendo, irmãos, que o evangelho só é defendido com esforço, ainda com todo o cuidado que Paulo tomou, com todo esse cuidado, quer trabalhando, ora recebendo oferta justamente. Paulo não escapou das críticas, não escapou. Se ele recebe dinheiro, ou se seus inimigos suspeitam que ele o recebe, estão prontos a acusá-lo de egoísmo e ganância. Se ele não recebe, acusam de ostentar a própria humildade. Comenta Hendrickson. O fato, irmãos, é que os verdadeiros pregadores do evangelho nunca estarão livres de críticas, de acusações, nunca. Mas olha o que Paulo diz no versículo 10: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Mais uma vez Paulo apela para aqueles irmãos, para que ele desse testemunho de sua conduta, do seu procedimento. Paulo tinha convicção de que havia se comportado adequadamente, tinha convicção da sua motivação, do seu desejo, do seu objetivo. A questão é que seus acusadores tentavam instigar o povo a ir contra eles, usando a mentira. Eles tentavam colocar dúvidas das reais intenções daqueles irmãos, apesar de todo aquele trabalho duro. E Paulo disse: vocês podem confirmar isso, irmãos, eu estava no meio de vocês. Agora, irmãos, veja, interessante, né? Como o juízo humano é muito limitado, e como o juízo humano é falível, Paulo apela para Deus, mais uma vez. Aqui, irmãos, nós temos um juramento. Paulo traz Deus como testemunha. Se porventura houvesse alguma dúvida, Paulo diz que Deus pode atestar suas palavras. Como Deus vê o coração, não há como se esconder dele. E quando alguém chama Deus como testemunha, irmãos, olhem, a pessoa está numa situação, viu? Está numa situação bem difícil, porque eis aí uma testemunha que não mente, que não engana, que não tem palavras dúbias.
é Deus. Paulo estava dizendo, além de vocês serem testemunha, Deus também é. Que nós viemos aqui para pregar o Evangelho. E quanto à maneira, a forma como nós nos conduzimos, a nossa intenção, a nossa motivação, quanto a isso nós somos irrepreensíveis. Paulo não está dizendo, irmãos, que foi perfeito em tudo que ele fez, não. Ele está dizendo que naquilo que ele está sendo acusado, naquilo em que os estão acusando, da sua intenção, de querer glória, dos seus motivos, eles são irrepreensíveis. Ninguém pode acusá-lo dessas coisas. Então, como se dá a defesa do Evangelho, irmãos? Como se deu em Tessalônica? Por meio do trabalho duro, trabalho árduo. Segundo lugar, se defende o Evangelho, irmãos, quando se leva a igreja ou incentiva a igreja a viver em santidade. Versículos 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Veja, irmãos, a forma carinhosa como Paulo se dirige a esses queridos irmãos. Veja que enquanto ele esteve lá, ele os amou como uma mãe ama e cuida de seus próprios filhos, mas também ele agia como pai. Ele fazia aquele papel de pai para admoestar, exortar, incentivar a viver em santidade. O cuidado da mãe, mostrou Paulo, era em dar a sua própria vida, não buscando seu conforto, seus direitos e manifestando amor, mesmo em momentos de rebeldia dos filhos. Cuidado com o pai agora vai na direção da admoestação, de uma advertência para o bem, buscando o bem da alma daqueles irmãos queridos e amados. Então o amor também é demonstrado na exortação. A maneira como Paulo se expressa demonstra tanto que ele fez isso por meio de uma pregação pública, coletiva, como individual, particular e privada. Ele fez isso. Paulo, irmãos, pregava, mas também exortava aqueles irmãos a aceitarem pela fé a palavra que ele estava pregando. Então o trabalho era completo. Ele procurava convencer os irmãos por meio das Escrituras a fazer aquilo que era correto. Ele se gastava para encorajar os irmãos a fazer o que era bom e agradável a Deus, a olhar para Deus, para confiar em Deus, para seguir a Escritura, mesmo que aquilo parecesse naquele momento que não era o correto ou o melhor a ser feito. Paulo dizia: não, meus irmãos, Deus diz assim, a sua palavra diz isso, é assim, é dessa maneira que nós devemos viver, nós devemos procurar atalhos para uma vida santa. Creiam, se esforcem, Deus vai recompensá-los, Deus vai honrar a sua fé, a sua maneira de viver. Não vão pelos seus próprios pensamentos. Ele os exortava pessoalmente. Quando lemos aqui a palavra filhos, que Paulo utiliza, nós vamos ter em conta todos os significados possíveis, porque o filho é aquele que necessita de atenção, cuidado, amor, por vários motivos, mas também a correção, a orientação por causa da imaturidade. Paulo estava apelando para aqueles irmãos que possivelmente agora, já bem amadurecidos na fé. Escutem bem isso, irmãos. Quando Paulo escreve essa carta, é depois de ele ter passado um tempo lá. Então Paulo, quando escreve, está fazendo-os lembrar que ele os repreendia, e eles deveriam reconhecer que naquela época eles eram imaturos, e que sempre o cristão precisa de direção, de orientação. É por isso que Deus deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, para que o corpo cresça em harmonia, em
em cooperação. Então Paulo certamente está dizendo, vocês lembram, irmãos, das criancices? Em muitos momentos vocês agiram como crianças. E nós, o que é que fizemos? Nos admoestamos. E eu pergunto, não é assim conosco? Apenas quando crescemos é que vamos admitir as bobagens que cometemos quando éramos jovens. As palavras inadequadas, o comportamento rebelde, explosivo, palavra dita fora de hora, precipitada, decisões equivocadas. Isso aqui, irmão, não estamos falando de imaturidade na idade, não. Paulo está falando de imaturidade espiritual. Como filhos, né? Mas não eram filhos de sangue, eram filhos espirituais, porque o contexto aqui é todo espiritual. Paulo está dizendo, eu desenvolvi o papel de pai, que é necessário. Mas infelizmente, irmãos, na igreja, talvez em especial na igreja de hoje, essa atitude amorosa da exortação, da admoestação, não tem sido bem recebida pelos cristãos. Muitos cristãos estão incorporando essa geração dos nossos dias, uma geração que não pode se frustrar com nada, né? Uma geração que não pode receber um não, que entra em desespero. Alguns cristãos não podem receber um não, que ficam insatisfeitos, até guardam rancor quando são admoestados, quando são orientados pela palavra. Muitas vezes o pastor orienta, depois o irmão está com a cara feia, não quer mais nem conversar com o pastor. Por quê, irmão? Só disse o que estava na palavra, orientando, querendo o bem, querendo seu bem. Paulo estava fazendo isso e estava lembrando, os irmãos estão lembrados? Nós não só pregamos a palavra, exortamos, admoestamos, significa dizer o que é que Paulo chegou junto daqueles irmãos. Nosso coração é enganoso. Aí bota o orgulho, não, eu já tenho um tempo de igreja. Esse tempo todinho eu vou ser exortado, admoestado, e não. Você é ovelha. Todos nós necessitamos. Paulo, além disso, ainda os consola. Não é isso que ele diz no texto? Ele ainda os consola. Claro, no sentido sempre espiritual. Eles eram, lembram, irmãos? Eles eram idólatras. Mas nós não somos, né, pastor? Não, somos não. Um pregador do passado disse que o coração da gente é uma fábrica de ídolos. Aí você não é idólatra. Você não idolatra? Você idolatra. Com muita facilidade você cria ídolos. E você precisa ser exortado. Muitas vezes tem coisas que não dão certo nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente está criando um ídolo. E quando você vai sentar e vai ter uma orientação espiritual, é aqui em específico por parte do pastor disse, olha, esse aí é um ídolo, viu? Ai, pastor. Paulo disse, eu exortei vocês. Agora eu também consolei vocês. Porque para abandonar os ídolos, você vai pagar um preço. Você vai sofrer. Você vai passar por aflições. E eu estava lá para consolar. Estou passando por dificuldade, pastor. O pastor está lá, persevere, irmão. Nessas horas você pode dizer, Deus é contigo. Você está perseverando em fazer a vontade de Deus, Deus é contigo. Você está querendo fazer alguma coisa contra a vontade de Deus, Deus não é com o senhor, não. Isso é exortação. Consola, Deus está contigo. Persevere. Estamos juntos, em oração. Creia nas promessas. E o pastor vai reavivando as promessas na mente dos irmãos, porque entra a dificuldade, eles começam a perder o rumo, a direção, ficam atordoados. E ele chega lá e diz, não, meu irmão, por aqui, continue. Eles precisavam ser direcionados. E agora, pastor, continue pedindo graça a Deus, continue pedindo força a Deus. Essa é a direção, esse é o caminho, porque muitas vezes os irmãos querem sair, querem ir para outro caminho. Qual é a tendência do nosso coração? Buscar o caminho mais fácil, né?
evitar a dificuldade. Mas muitas vezes não é isso que Deus quer. E Paulo estava lá consolando, admoestando. Admoestar, irmãos, é repreender. Paulo repreendia para o bem daqueles irmãos. Paulo estava cobrando um viver santo, como um pai que cobra a obediência dos seus filhos. Nós temos privilégios e nós temos também deveres. Paulo sabia que era necessário que aqueles irmãos vivessem de modo digno do reino. Eles ainda estavam passando de um padrão, apesar de serem modelo, mas ainda há muita coisa que precisa ser corrigida. Ele dizia: olha, irmãos, tem um caminho certo. Esse outro aqui, de forma particular, que você está vivendo na sua vida, em específico, essa decisão que você está tomando, não está boa não, não é boa não. Não vá por aí não. Paulo se voltava para isso, para cuidar desses irmãos, para os admoestar, para que eles vivessem de forma digna. Paulo, irmãos, não quer dominá-los, não quer se aproveitar deles. Paulo não quer mandar neles, mandar na vida deles, não quer ser o mandão, o autoritário, mas orientá-los a viver, se conduzir, a agir de modo digno daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Ele admoestava visando a santidade, tanto individual como de forma coletiva da igreja. E quando Paulo estava fazendo isso, irmãos, ele defendia o Evangelho. Concluindo, irmãos, eu lhes digo, quão precioso, irmãos, é o verdadeiro Evangelho. Nós que temos esse Evangelho, precisamos defender dos ataques dos inimigos incansáveis. Eu quero dizer isso. Nós não estamos lutando contra a carne, nem contra o sangue. É verdade que o inimigo usa soldados humanos, mas nossa luta também é contra as potestades. Paulo deixa claro que é potestades. São os espíritos, são os anjos caídos, aqueles que Deus ainda permite agir e influenciar as pessoas, esse mundo. Os inimigos do Evangelho, direcionados, conduzidos, induzidos por essas potestades, tentavam atingir o Evangelho atacando o ministério de Paulo e seus colaboradores. Eu quero lembrar os irmãos que eles atacavam a pessoa de Paulo, a mensagem de Paulo, o propósito de Paulo, o método de Paulo, tentando desqualificá-lo, tirar ele de cena, tirar ele da igreja, tirar a influência dele da igreja, dos irmãos, para que os irmãos não ouvissem mais ele, não dessem mais atenção à sua pregação, aos seus conselhos, à sua admoestação. Eles queriam isso. E eu pergunto, o que você tem feito para defender o Evangelho? Alan Walker disse: um tremendo preço precisa ser pago para que homens e mulheres sejam ganhos para Jesus. Ao final de contas, o preço para Deus foi uma cruz sobre o monte. Esse foi o preço que Cristo pagou. E eu pergunto, que preço você tem pago? Que preço você tem pago? Ou tem ficado de camarote assistindo a batalha? Nem sequer se importa com essa batalha. Diz: pastor, minha luta é grande. Tem uma luta muito grande em casa, meus afazeres, minha família, meus projetos, meu trabalho, meus estudos, minha sobrevivência, meus filhos, meu marido, minha esposa, minha mãe, minha roça, meu terreno, meu comércio, minha empresa. Você vai dizer: há quem melhor possa fazer isso. Aí já na sua mente já lembra de alguém, né? Você já lembra, lógico. Fulano pode fazer, tem mais tempo, eu estou sem condições agora, eu não tenho tanto conhecimento, estou limitado. Se não tornarmos clara nossa posição com palavras e obras em favor da verdade,
contra os inimigos, Francis Schaeffer disse: estaremos edificando um muro entre a próxima geração e o Evangelho. Precisamos tomar posição. Paulo tomou posição. Paulo teve uma atitude. O que ele fez para defender o Evangelho? Trabalhou duro, arduamente. O que é que a gente tem que fazer? A mesma coisa. A mesma coisa, irmãos. Trabalhar pelo reino. Não diga assim: esse trabalho era só de Paulo, então agora o trabalho é só do pastor. Não é assim? Não, não é assim não. Eu já disse aos irmãos, nós somos soldados. Antigamente a gente até cantava, né? O nosso general é Cristo, não é? E você é o quê? Não é um soldado? Não espere, irmão, ter um tempo livre para isso não. Eu pergunto, você acha que Deus coloca na sua fileira soldados desocupados? Não. Você acha que Deus chama para a batalha soldados que não têm mais nada o que fazer? Ele diz: já que você não tem nada o que fazer, venha para aqui para lutar pelo Evangelho. Você acha que Deus faz isso, irmãos? Não. Então, só com esforço, só com energia. É preciso dar a vida. Eu já disse, não pense que você vai para o céu preservando sua vida, porque Cristo disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará, a salvará. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Vou lhe dizer. Dar a vida pelo Evangelho começa na intercessão, noite e dia, pela igreja. É fazer como Paulo. O que é que Paulo fez? Buscou o bem da igreja. Usou aquilo que Deus lhe deu para servir a igreja. Usou seus recursos, seus dons, seus talentos em prol da igreja. Você tem feito isso? Você tem defendido o Evangelho desse jeito? Olhe para você e diga: minhas atitudes estão em harmonia com a defesa do Evangelho? Não apenas uma atitude dele disse: eu fiz isso aqui, olha, mês passado, me lembrei. Você acha que basta? Não é uma atitude, são todas as atitudes. Se pergunte se as suas decisões, elas podem ser colocadas na categoria da defesa do Evangelho, ou é na categoria de atacar o Evangelho? Suas atitudes. Paulo também defendeu o Evangelho incentivando a igreja a viver em santidade. Ele exortou, consolou e admoestou. Qual era o objetivo? A igreja viver por modo digno de Deus. Então, você também tem feito isso? Nas suas conversas com seus irmãos, você os orienta, ensina, mostra o caminho para viver em santidade? Suas palavras são um incentivo para uma vida santa, uma vida dedicada ao reino, buscando a sua glória? Ou você, quando conversa assim, você está, na verdade, justificando as atitudes dos outros para justificar a sua, que não tem se dedicado tanto ao Evangelho? Isso é mesmo, né? Você tem tanto trabalho para fazer, tanta coisa para você fazer. Na verdade, quando a pessoa diz isso, ela está se defendendo também, porque eu tenho também muita coisa para fazer, né? Você consola seus irmãos mediante a luta contra o pecado? Ou suas palavras têm incentivado ao erro, ao pecado? Você os incentiva a lutar pelo reino, pela igreja? Ou os incentiva a viver como quiserem? Não, meu filho, olhe bem, veja aí o que é o melhor para você, né? Ou será que eu não deveria dizer: veja aí o que é que glorifica a Deus? Defenda o Evangelho, meu irmão. Não se envergonhe desse Evangelho, não. A Bíblia diz que ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. É o verdadeiro Evangelho que vai nos levar até os portões celestiais. Não esqueça disso, não. Defenda o Evangelho, defenda a igreja, porque a igreja é a guardiã do verdadeiro Evangelho. Que Deus nos faça entender essa palavra, irmãos. Amém.